Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês aí de casa, sexta-feira, espero que todos tenham tido uma ótima semana e que tenham um excelente final de semana. E hoje nós vamos falar de dois assuntos no mesmo programa. Está aqui os convidados, o Alex Torre aqui do meu lado, que vai falar de energia solar, que hoje é o que mais está aí se cogitando, muitas novidades nesse meio solar, nesse meio eólico, enfim. E vamos saber tudo isso. Também o D'Artagnan Dantas, que vai nos falar sobre seguro. Então, uma coisa que eu estava lendo aqui no currículo dele, que me chamou bastante atenção, microseguros. Nós vamos saber já já o que é isso. E como é que foi a semana da senhorita? Com aquelas crianças lindas lá na creche. Pois é. Boa noite, Marcele. Boa noite, Alex. E o meu amigo D'Artagnan. E boa noite você que está em casa. A minha semana, como sempre, né, Marciele, foi corrida. Só que esta semana teve um feriadozinho, aí deu tempo de descansar, beber um gole d'água. E hoje eu estou aqui no programa para ir com você juntos, assistir aí os nossos colegas falarem sobre dois assuntos importantes. Energia solar e seguro. Seguro e energia solar, que muita gente não faz, depois fica reclamando que perdeu o bem, né? Perfeito. Complicado. Mas Alex Torres, o Alex é mestre em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Ceará, 23 anos no setor elétrico, atuando na Light, antiga Light, né? E no grupo Enel, atualmente trabalha com geração e comercialização de energia na Versa Energia. E o D'Artagnan Dantas, licenciado em filosofia na Universidade Federal do Ceará em 2020, corretor habilitado de seguros de danos pessoal, microseguros, capitalização e fundação. CEO da Quero Seguros, consórcios, financiamentos e serviços. Perfeito. Boa noite aos senhores. Boa noite. E dois assuntos de extrema importância. Mas vamos começar aqui pelo D'Artagnan. D'Artagnan, estou vendo aqui que a sua empresa, ela tem vários tentáculos, se assim eu posso colocar, né? Que é, se eu estou errado, me corrige. Corretor habilitado de seguros e de danos, microseguros, capitalização já é um outro negócio, não é isso? Perfeito. Capitalização e fundação e consórcios. Você pode nos explicar esses três pontos aí, um pouco em casa? Bem, o seguro hoje, o que mais se comercializa hoje no Brasil é o seguro de automóveis, né? O seguro de automóveis, ele visa garantir o patrimônio das pessoas que conduzem esses veículos pelas cidades. E microseguros são seguros, né, mais acessíveis ao público, de certa forma que visa garantir pequenos danos, roubos, né? O que seria? Como celulares, bolsas, bolsas. né? Tudo isso aí ele engloba a questão do microseguro, né? Muitos desses seguros eles são vendidos de modo nas lojas de varejo, né, como uma segunda opção para justamente você garantir aquele patrimônio naquela hora, né? Então você vai comprar o celular vai comprar a máquina de lavar, o televisor, aqui, isso é um microseguro. Tudo isso aí engloba o microseguro. Que o pessoal fala que a garantia estendida. Aquela garantia estendida também pode ser caracterizada como microseguro, né? E também a questão de roubos, né? São também alguns serviços residenciais, né? Também estão englobados no microseguros. Certo. Uma coisa curiosa que eu devo lhe perguntar. Hoje você segura tudo, né? Porque os jogadores de futebol perna, nós temos algumas atrizes aí que seio, glúten, cabelo, tudo hoje faz seguro. Existem seguros, né, seguradoras bem especializadas em certas coisas, né? Muitas dessas seguros eles não são comercializados para o grande público, porque
são seguros que realmente representam uma grande monta, né? Um investimento muito grande. Mas sim, certas seguradoras elas destinam parte dos seus negócios nesses aspectos, né? De voz, pernas, Seguro seios, médico. também. Tem um amigo que tem né? uma seguradora só dirigida a médicos. Exatamente. A grande maioria das seguradoras, elas partilham sim esse tipo de seguros de médico, diretores, executivos, né? Tudo isso aí tem seguro para tudo. Entendi. E quando você fala consórcio, é o tradicional? O consórcio? É. Bem, o Você consórcio... coloca, eu estou lendo aqui, né? Consórcio, o que é? O consórcio é um outro ramo também desenvolvido pela nossa empresa, né? Basicamente, nós atendemos diversos segmentos do consórcio, tanto seja ele para imóveis, como para automóveis, energia solar, né? Tudo isso aí, material agrícola, tudo isso aí é passível sim de ser estudado, feito um estudo com relação ao consórcio, onde você deixa de pagar um financiamento com possíveis taxas abusivas, né? E você passa a contar com um consórcio pagando uma parcela acessível, né? Mais acessível, que isso é taxa de administração, e você pode justamente programar, né, a sua aquisição do seu bem, né? Pagando pouco, um lance razoavelmente dentro do seu orçamento. Isso aí é possível sim. Legal. Rafaela? Macieri, até um tempo atrás, eu tinha um preconceito com seguro. O que era que eu pensava? Eu vou pagar seguro para nunca usar? Olha aí. Meu pensamento, né? Só que aqui no Brasil... Ela tinha uma mãe de santo... Produção, câmera para mim. Ela tinha uma mãe de santo que avisava ela quando ela ia ser roubada. Pois é. Aí não precisa de seguro? Pra quê? Agora, Não era assim, mais ou menos? É, mais ou menos Como é que você... Da onde você tirava? Eu estou curioso agora. Agora tu imagina... Eu achava que eu não ia usar desnecessário. Ei, tu imagina essa mãe de santo aqui no Brasil, para ela ser vidente, porque a qualquer hora você pode ser assaltado, né? Então, assim, inclusive tem até um item, um artigo no Código do Consumidor que ele fala da questão da venda casada, né? Quando você vende um automóvel, já oferece o seguro. Mas, em se tratando de Brasil, sobretudo aqui do Ceará, né? Teve um caso recente de um cidadão que foi assaltado em pouco tempo, 3 vezes. Né? Então, tu imagina, né, o perigo que nós, cidadãos, estamos... Depende de onde você vai. Depende de onde você vai. Não. E o horário que você está. Você tá... Tem esses pormenores, mas a realidade é que a criminalidade está muito alta e realmente o seguro é muito importante. E, bem, eu sou mulher, dirijo bem, viu, D'Artagnan? Viu, Macieri? Eu dirijo bem. Essa história de dizer mulher no volante, perigo constante, é uma falácia. Inclusive o D'Artagnan vai já explicar o porquê. Devido à questão do valor do seguro, que eu sei, até porque eu pago, né? O seguro para nós, mulheres, é mais barato. Perfeito. A gente dirige mesmo, tem isso. com uma certa Tem isso, prudência. Tem esse preconceito? É possível. Não seria um preconceito. Mas se fosse o contrário, seria. Poderia ser, né? Percebe o que eu estou dizendo ou não? Principalmente na época atual, sim. Entendeu, produção? Hein, produção? Tu tá entendendo aí? Rapaz, o negócio, a mulher paga o seguro mais barato. É isso mesmo? Isso é verdade. É feito, na realidade, no cálculo atuarial, no estudo atuarial, justamente para se conseguir chegar ao valor do seguro, é levado em consideração vários aspectos, né? Dentre eles, a participação do público feminino na condução dos veículos, né? Já é, de fato, que esse levantamento aponta que as mulheres elas tendem a conduzir o seu veículo com mais cautela, né? Em outro ponto, né? O público masculino ele pode ser um pouco penalizado porque ele pode exceder um pouco mais na velocidade. Isso não é regra, mas de fato isso acontece, né? E a questão de assaltos, né? Realmente é um ponto que a gente deve levar muito em consideração. Determinadas regiões na cidade, onde o veículo ele vai pernoitar, ele tende a realmente ser mais perigoso, né? Então as seguradoras elas também mapeiam esses pontos, né, para justamente fazer o cálculo da precificação, o custo do seguro para aquele determinado
local de ocorrência. Exatamente. Eles fazem isso de acordo com as estatísticas das ocorrências, né? Perfeitamente. Todas as seguradoras, elas, para justamente chegar a um preço final do seguro, ele faz um estudo, né, dos modelos dos veículos, o perfil, tudo isso aí vai justamente precificar. Muitas pessoas chegam e dizem, rapaz, eu quero botar o meu carro no seguro, quanto é que é o valor do seguro do automóvel tal? Não é dessa forma que funciona, né? O cálculo ele é feito com base em uma série de nuances, né, para justamente chegar a uma precificação ideal, que a seguradora acha justo. Entendeu? Interessante. E eu queria só, D'Artagnan, que você informasse a nossa audiência, no caso, qual essa taxa do seguro. Você falou que para as mulheres é mais em conta, né? Para os jovens e para os idosos, que a gente vai na extremidade, né? Do mais jovem ao mais idoso. Exatamente. Da mesma forma, os mais jovens também, eles sofrem uma majoração na questão da precificação do seguro, né? Porque justamente não tem tanta habilidade ao conduzir o veículo, né? Então, essas pessoas ainda carecem de certa experiência e que isso, relativamente, faz com que o seguro seja mais caro, sim, né? Também, da mesma forma, falando também do seguro ficar mais caro, as pessoas que trabalham de forma profissional com seus veículos, né, tanto taxistas como Uber, né, essas pessoas elas estão mais expostas a situações de trânsito, né, de manhã, de tarde, de noite. Então, consequentemente, a precificação ela também vai ser majorada em decorrência do trabalho da pessoa em si, né, que justamente se arrisca mais no trânsito. E com relação às pessoas mais idosas, acontece justamente ao contrário. Né? Essas pessoas elas já têm uma habilidade a mais, né? Ela vai dirigir com mais prudência, né? Talvez não saia tanto, vai a um supermercado, não trabalha mais. Isso justamente vai visar o barateamento do seguro, com toda certeza. É interessante, porque então não existe uma tabela. Bem, existe uma tabelas prontas. Existiria não, né? uma tabela para cada local. Assim podemos colocar. Sim, existe. Existem determinadas áreas na cidade, infelizmente, que carecem um pouco da atenção do governo, né, que justamente favorecem que aquelas localidades elas tenham mais índices de roubo, furto, né? Então, as seguradoras, se precavendo, né, elas tendem a taxar mais alto essas determinadas localidades, infelizmente. E as mulheres têm o seguro mais barato. Qual o percentual da diferencial aí, vai? Nós não estamos falando, vamos falar do normal, no seguro, qual é o percentual? Bem, não existe assim um percentual fixo, né? Mas, assim, quando nós justamente cotamos seguros, mesmo dentro da residência, da mesma residência com esposo e esposa, né? A gente vê uma diferença realmente entre os dois aspectos, com toda e absoluta certeza. Mas existe uma diferença, uma boa diferença. Inclusive, essa diferença ela é sentida pelos próprios consumidores de seguros. Muitas vezes, né, o seguro, ele tem, a pessoa que vai contratar o seguro quer justamente contratar no nome da esposa, no nome da mãe, né, e isso é uma prática irregular, né, é uma fraude, né. Isso a seguradora, ela, quando enxerga isso num sinistro, né, e percebe que quem mais conduz o veículo não é aquela pessoa informada na apólice, né, ela vai entender que houve de fato uma fraude e a possibilidade de se negar um sinistro é muito grande nesse aspecto. Mas eu acho uma sacanagem, sabe por quê? Pois não. Na hora de cobrar um mês a mês, tá tudo beleza. Aí eles querem arrumar um pretexto na hora de pagar o bem danificado ou o bem furtado e tal, porque não foi a pessoa que estava usando. Então eu acharia que deveria, não estou falando você não, como corretor de seguro, deveria ter uma legislação que dissesse assim, ó, o seguro é específico para o Alex, por exemplo, para ele conduzir o carro dele. Se tiver outra pessoa conduzindo o carro dele e acontecer um acidente, não vai cobrir. Por exemplo, é o mesmo que ocorre hoje nas cartas de consórcio. Você mexe com consórcio, você sabe. A maioria dos vendedores não dizem ao consumidor que ele precisa no fiador na hora de retirar o carro. Certo.
Aí, o que acontece? Eu tive aqui entrevistando a presidente do PROCON, e ela disse que estava em cima da empresa aí, inclusive da Rodobens, eu posso dizer o nome, porque é o fato, né? E estava exigindo que se entregasse os bens. Por quê? Na contratação do consórcio, ou seja, você vai comprar um consórcio, o vendedor, não, tudo é lindo, tudo é maravilhoso e tal, mas ele nunca coloca que precisa de um aval. Bem, vamos responder... Entendeu? Eu tô falando, a minha crítica não está sendo dirigida a você. Perfeito, eu E entendi se a perfeitamente. performance dos agentes que fazem os consórcios e também da performance das seguradoras. Perfeito. Eu vou explicar ponto a ponto agora para o senhor. Interessante. O que acontece é o seguinte, a questão da seguradora, ela requer conhecer o que vai justamente, o risco que ela vai assumir, né? Então, nesses casos, ela vai levar em consideração o veículo, o local de pernoite, a pessoa, o principal condutor daquele veículo, certo? Baseado nisso, o principal condutor do veículo, ela vai justamente fazer a precificação. Agora, o que acontece? O principal condutor é aquela pessoa que conduz o veículo numa semana, praticamente 80% do tempo, né? Que conduz mais o veículo. Ou então, no caso, o principal condutor, no caso da presença de uma pessoa mais nova, justamente a seguradora, ela solicita que seja a pessoa mais nova a ser informada na apólice. Mas no caso onde a pessoa, o homem, ela pode conduzir mais o veículo, e ele sabendo justamente dessa possível brecha, que não há brecha, que o sexo feminino, a pessoa de mais idade, possa vir a baratear o seguro, ele informa uma questão que não é verdadeira para a seguradora, certo? E a seguradora precifica com base naqueles dados inverídicos, barateando o seguro. Nesse caso aí, há uma fraude, né? Porque a seguradora ela não vai impedir que outras pessoas possam vir conduzir o veículo, de forma alguma. Já entendemos isso. Né? O que vai justamente fazer é com que esse ato danoso que o segurado ele vai induzir a seguradora ao erro, precificando o veículo de uma forma errada, vai justamente impactar, obviamente, na performance das seguradoras, sem dúvida. Mas também, outro fato importante que ninguém percebe, que também isso pode vir impactar na própria sociedade. O seguro sendo mais caro por causa disso, né? Então, essas fraudes, elas levando em consideração, elas tendem a ser danosas tanto para do lado da seguradora como para o lado da sociedade mesmo, pagando o seguro mais alto, ok? Com relação à questão do consórcio, existe uma análise, né, justamente da condição de pagamento do consorciado no momento da adesão a um contrato de consórcio. Certo? Só que ele vai começar a pagar esse consórcio. Mas no momento que ele é contemplado com a carta de consórcio, o que é que vai acontecer? Vai existir uma nova análise, porque a empresa de consórcio, a administradora de consórcio, ela não vai justamente tirar uma foto do consorciado naquele momento que ele aderiu a um consórcio, e passou 2, 3, 4, 5 anos para ele ser contemplado, e no momento da contemplação ele vai fazer uma nova análise. É justamente nessa nova análise que acontecem algumas negativas, né, com relação a receber a carta de crédito, porque aquele cenário que antes tinha no momento da adesão, agora não tem mais. Então, obviamente, a administradora de consórcio, ela breca nesse momento, mas isso não quer dizer que a pessoa ela vai deixar de ser contemplada, né? Sim, mas assim, vamos lá, estou entendendo sua explicação. Tem uma coerência, mas ao mesmo tempo não tem. Eu estou dizendo da informação que deve ser dada ao consumidor. Ah, sim, certo. Na venda do consórcio, o consumidor deveria ser informado que na contemplação ele sofrerá uma nova análise na ficha. No entanto, talvez há a necessidade de um fiador para adquirir o bem. Isso não é passado. Não adianta a gente fazer aqui hipocrisia, que aqui ninguém faz hipocrisia aqui no programa.
Certo. Eu já comprei vários consórcios, os vendedores de consórcios aqui já, os mais conceituados aqui, o menino do consórcio, nós já entrevistamos ele aqui, não passam, porque querem efetivar a venda. Querem efetivar a venda. E isso também não consta em contrato. Esse é onde o PROCON bate. Se não consta em contrato esse novo análise, não há porquê. Porque a partir do momento que eu fiz, que o PROCON disse, na análise do PROCON diz o seguinte: se a partir do momento que eu aprovei a venda do consórcio, eu aprovei o cliente. Quando ele for contemplado, tem que entregar. Lá no contrato não diz que ele vai receber uma nova análise. Teria que constar em contrato. Teria que constar em contrato lá, ó, vai sofrer uma nova análise, que poderá sim existir a necessidade de um aval. Então, para o combate aonde? Não tem isso no contrato. A questão, Macieri, é o seguinte: a qualificação dos vendedores, né, de consórcio, bem como também a qualificação das pessoas que comercializam seguros, elas devem ser justamente apuradas, né? Quando você, não desmerecendo as pessoas que justamente fazem desse comércio o seu ganha-pão, de forma alguma, mas elas devem ser, sim, habilitadas, né, para justamente se oferecer o produto que está querendo ser oferecido. Realmente, no mercado hoje, existe uma grande deficiência de bons profissionais para informações, né? Também, né, carecem de informações. Justamente para você dar um apoio, né, em certas ocasiões, principalmente na hora da contemplação, para explicar justamente o que realmente de fato acontece, né? As pessoas, muitas vezes, objetivando somente a sua comissão, elas aí é que tá. Deixam justamente as coisas um pouco mais obscuras. Justamente aonde que há, né? tanto a seguradora, tanto as empresas de consórcio deveriam fazer constar, a lei deveria fazer constar esses dados no contrato. Por quê? Para não se promover uma discussão futura, encher o judiciário de processos que aqui no nosso país, você sabe, nós sabemos aqui, nós da bancada sabemos, que a melhor coisa que tem é processo. Para se resolver um processo nesse país é 5, 10 anos. É verdade. E as empresas sabem disso. Hoje as empresas, no entanto eles sabem tanto disso que eles fazem uma conta. Bom, se nós perdemos X em processo, está dentro do nosso negócio. Porque a legislação é falha. Infelizmente. E a presidente do PROCON, que é minha amiga aqui do estado do Ceará, é valente. E fez o Rodobens entregar esses bens. Fez entregar os bens. Macieri, realmente isso de fato ele pode acontecer, o senhor tem razão. Porém, é importante salutar que as pessoas interessadas em adquirir um consórcio, né, justamente para sair da cobrança de financiamentos, de juros abusivos, coisas do tipo, devem sempre procurar empresas idôneas que justamente façam essa explicação ao máximo, exaurindo ao máximo a questão desses empecilhos que possam vir a acontecer no futuro. Então, é importante que a pessoa que vai procurar um seguro, um consórcio, ele procure justamente empresas, né, qualificadas, profissionais habilitados, né, que possam justamente dar essa segurança que o público exige. Que é um problema. Né, que é um problema. Tá. Tudo que não está escrito vai para o judiciário. Né? Aí que tá. Eu achei fantástica essa decisão do STF agora, Rafael, de que não precisa mais entrar no judiciário para se reaver os imóveis com financiamento. Sim. Mas para mim sempre foi lógico. Se eu te financio algo e você não paga, é meu. Perfeito. Por que eu tenho que entrar no judiciário para exercer o meu direito? Porque é bom.
Porque aí o cara fica 10 anos ali brigando e morando no imóvel. Mas a questão também E alugando o aí, imóvel. a questão No também... entanto, as ações da Bolsa de Valores referente aos bancos explodiram. Mas nesses últimos 2 a dias. questão também que Traz segurança jurídica. Perfeito, Exatamente. perfeito. É o que todos nós precisamos, segurança jurídica, em todos os aspectos. Porém, aí, a questão do contraditório, né, é que justamente não está sendo levado em consideração. Não mesmo. Né? Porque... Rafael? Essa questão do contraditório. O que é? Primeira coisa, o Supremo decidindo algo que deveria ser o Congresso. Né? Ele coloca todo o bônus para o banco. E a pessoa não tem o direito de se defender? Exatamente, alguma coisa aconteceu. Alguma né? coisa aconteceu, você não pagou? Mas aí eu vou ter Mas essa possibilidade existem como várias cidadão de entrar nuances, com- né, que devem ser justamente analisadas pelo jurídico. Concordo, não. Eu acho assim, bom, no meu tempo é diferente, né? Meu tempo comprou, tem que pagar. Aliás, eu sempre falo assim, eu não tenho carnê, não gosto de carnê, não compro nada fiado e eu compro o que o meu dinheiro alcança, o que o meu pé Perfeito. dá. Mas A grande justificativa do nosso povo brasileiro, que é um povo acomodado, vamos dizer assim, é assim, quando ele vai lá assinar o contratozinho, ele tem que se lembrar que ele está assinando um contrato para 30 anos na vida dele. Sim, Então ele vai pagar aquele 30 anos, sim. não é? Você ninguém vê isso. Certo, mas assim, por outro lado, Marciele, muita coisa pode acontecer, né? As pessoas, elas podem perder o emprego, Uma nova podem ficar pandemia. doentes, né? Uma nova pandemia. Uma nova pode pandemia, surgir, de repente. exatamente. Por isso que eu sempre falo para meus amigos, eles falam assim, São "O que coisas você que acha de eu realmente a gente financiar não um consegue apartamento?" prever. Sabe o que eu falo? Faça isso não. Por quê, Marcelo? Compra o teu terreninho e constrói ao seu tempo. Daqui 4, 5 anos você vai ter tua casinha lá paga direitinho, do jeito que você quer fazer. Esse é o melhor e tal. cenário, né? Assim, Porque o resto é capitalismo, ponto. O resto, nós não vamos chegar a lugar nenhum aqui discutindo, é puro capitalismo. Produção, põe o time aí pra mim, cacete. Ei, produção, cadê o time? Olha lá, tá lá na zona, lá pensando na... Bota o time aí. Aí, o que acontece? Puro capitalismo. A verdade é essa, nua e crua. Agora, eu acho o seguinte, tem que pensar. Agora, as pessoas daqui para frente vão pensar melhor se vão colocar a canetinha lá para assinar um contrato desse. Porque, é o que eu falo, tudo que vai se fazer na vida, precisa pensar. Não é pensar só na hora da alegria, de receber o bem, entrar, minha família. Pô, você vai ficar pagando 30 anos aquilo, cara. Aquilo é mais... Isso para mim é outra maluquice que eu acho. E as construtoras aí, é um negócio, é o capitalismo lavando aí, nadando de braçada em cima desses financiamentos e tal. Agora, nada mais do que o direito deles de ter o bem recolhido, se caso não... Agora, quando você diz que o Supremo interviu na decisão, claro que não. Quem fica abarrotado lá de processo para resolver são os magistrados. Então, eles têm que intervir sim. Tu acha? Claro, óbvio, na minha cabeça, porque quem fica lá abarrotado de processos lá para resolver, não sou nem eu, nem você, nem a construtora que vendeu, nem ninguém. É o judiciário. E por que o judiciário anda muito devagar e marcha muito lento? O acúmulo de processo. O acúmulo de processo. Então o Supremo deu uma decisão para mim, na minha opinião, fantástica, aonde ele fala, bom, nós temos a Câmara Arbitral, que ninguém usa aqui no Brasil, por quê? Ninguém sabe nem o que é a Câmara Arbitral, certo? Que funciona, que resolve, é prático, o banco não tem interesse de pegar o seu imóvel, porém, o que acontece com a maioria? Ninguém tem interesse de ir lá e renegociar. Fica muito fácil, vamos entrar aqui no judiciário. Nós discutimos isso no último programa. Vamos fazer o seguinte, financia o carro, paga 3 parcelas, entra carro revisional. Pô, tu tá de sacanagem. Isso aí realmente é uma sacanagem, né? Tá? Mas... Então é assim. Hoje o pessoal compra imóvel da Caixa Econômica Federal, financiamento da Caixa, para não pagar. Mas muita gente, Marciele, muitas pessoas, né, elas recorrem justamente a esses financiamentos mais estendidos, principalmente para a aquisição da casa própria, mas que elas têm justamente uma outra concepção, né? Uma outra concepção de pagar, de honrar, né? Isso existe, não é regra. Nós vamos para o segundo bloco aqui,
Já que você falou do teu negócio de seguro, só depois eu vou ouvir o Alex aqui, vamos falar de energia. Fiquem ligados aí, voltamos já já. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Bom, Alex, agora é a vez do Alex. Vamos falar de energia, né? Energia. Cara, houve uma revolução, salvo engano, nessa década, né? Isso. Nessa década. De energia, começou com a energia eólica e passamos para a energia solar. E hoje nós temos aí uma infinidade de projetos dentro da energia solar, que eu acho um negócio fantástico. Tá aí, né? O sol nasce para... Aquele velho ditado, o sol nasce para todos, né? Por que não aproveitar, né? É isso aí. Hoje nós temos... Eu recebo muita informação, os adesivos que você hoje já superou a questão do espaço físico, porque os prédios às vezes querem colocar energia solar, mas não tem espaço. Aí hoje tem adesivos para colar, tem usinas que o pessoal loca energia, né? Como é que vai... Fala um pouquinho desse mercado, que eu sei que você é o cara, é especialista nesse mercado, e é bom tê-lo aqui para abrir os olhos do pessoal aí e explicar um pouquinho tudo isso que está acontecendo. Obrigado, Perfeito. Alex, por ter vindo. Perfeito. Obrigado, Macieri, pelo convite. Bom, essa questão da energia solar, ela é bem antiga, tá? Ela teve assim a primeira onda dela lá na década de 70. Mas realmente nessa década agora, a coisa deu uma esquentada. A gente acompanhou aí a evolução da energia solar, né, nos últimos anos, com leilões, feitos pelo governo, Nordeste aqui, por ter uma costa, no caso, com ventos bem interessantes, atraiu muito investimento nesse segmento, tá? Só que é aquela história, como você falou, o sol nasce para todos, né? O vento, nem tanto. Então, onde tinha aproveitamento eólico, no caso, foi bem aproveitado. E hoje a gente percebe aí que boa parte dessa energia solar produzida aqui no Nordeste, ela supre o Sudeste em alguns momentos. Você vê como a coisa adquiriu uma proporção interessante. Mas recentemente, né, a gente teve aí uma mudança, né, regulatória até, ela só virou uma mudança legal agora aí há um ano atrás, que estimulou, no caso, que você, eu, o D'Artagnan, qualquer um, no caso, pudesse investir na sua própria usina solar, que é o que você falou, né? Energia solar. Inicialmente, assim, teve um pequeno crescimento lá em 2012, era muito caro ainda naquela época, tá? Ainda não tinha ainda esse livre comércio com a China, essa questão de você comprar e chegar rápido, então a coisa patinou um pouquinho. Só que com o tempo, né, as oscilações aí do preço dessa tecnologia no mercado externo e a facilidade de importação desses produtos fez com que isso virasse algo atraente e acessível a boa parte da população. Tanto é que a gente percebe que ali depois de 2017 começou a ter um crescimento assim exponencial nessa tecnologia solar.
ou seja, você, no caso, D'Artagnan, todos nós Teve acesso. podemos ter acesso. Ou seja, vou lá, chamo o integrador, ele faz uma avaliação da minha conta de energia, todo mundo vê lá a conta lá todo mês, e ele te oferecia um investimento, né? Aí já na linha do investimento, né? É onde você tinha uma taxa de retorno bastante atraente. Você tem uma ideia? O payback, né, que é o retorno do teu investimento para essas plantas aí, ali 2016, 2017, estava gerando em torno de 3, 4 anos. Ou seja, era um investimento interessante e se pagava rápido. E tinha um outro atrativo, que quando você monta um sistema desse, ele tem garantido o fabricante em torno de 25 anos. Ou seja, é algo que vai te gerar um retorno rápido e uma renda, vamos dizer assim, uma economia permanente por todo esse período. Pode durar até mais do que isso. Exatamente. Essa é a questão da garantia, é um negócio discutível. Né? Só que aí você tocou num ponto interessante, que é o seguinte, nem todo mundo tem telhado para colocar as placas. Né? Foi aí que a agência reguladora, né, criou algumas modalidades ali em 2017, onde permitia que você colocasse uma usina, vamos chamar assim, no local diferente onde você ia consumir. E aí surgiram as fazendas solares. Então, você conseguia montar em um terreno longínquo, mais barato, uma planta solar e transportar essa energia para os seus consumidores. E aí atraiu o interesse não só do cliente residencial, como também de grandes comércios, indústrias e etc. Aqui no Ceará tem um caso interessante, que foi pioneiro no Brasil, foi o caso da Pague Menos. Foi. A Enel fez uma usina de 1 mega, aqui no interior do Ceará, e atendia lá 40 farmácias deles. Isso foi 2000 e, se não me engano, foi 2019, se não me engano. Eles fizeram isso. A Enel que fez a usina? A Enel X, né, que era uma empresa de serviço da Enel, fez a usina e alocou ela para Pague Menos. Bom, então isso teve um desenvolvimento também exponencial no Brasil. Né? Foram construídas fazendas em quase todos os estados brasileiros. O estado que mais teve isso, assim, teve desenvolvimento, foi Minas Gerais. Minas Gerais chegou ao ponto, no caso, de esgotar todo o sistema de média tensão de tanta usina que foi colocada lá. E aí as soluções passaram a ter que usar um nível de tensão mais elevado, né, para poder transportar toda essa energia produzida no estado de Minas. Que interessante, né? É o único estado que tem essa demanda. É o que mais tem no Brasil. É o que desponta em relação aos demais estados brasileiros. O mineiro, aliás, gosta de um dinheirinho, guardar um dinheirinho. Mineiro é danado. Conheço muito mineiro. Mas vai lá. Perfeito. Bom, então, fazendas é uma modalidade, né? Então, só que a tecnologia é evoluindo a cada dia, tornando mais eficiente, mais barata. E a gente hoje percebe aí que começaram a surgir novidades nesse setor. Uma novidade você mesmo comentou, né? Você não precisa mais ter aquela placa solar rígida que você coloca em cima do telhado. Hoje já tem fabricantes produzindo telhas solares. A Eternit já tem a telha. A Eternit já está fabricando. Você pode agora, já tem módulos flexíveis. Adesivo. É o que você falou, adesivo. Você coloca na fachada do teu prédio. Então, aquela história. Incrível. Incluindo nessa modalidade de geração, né, situações ou clientes que antes não teriam acesso a ela se a tecnologia não tivesse evoluído. Então, está em ampla ascensão esse tema. Aí, como eu mencionei no início, virou agora uma lei, né? A Lei 14.300, foi publicada agora recentemente. Tá? Ela, vamos dizer assim, trouxe alguns desafios para os empreendedores. No passado, antes da lei, quem instalava uma placa dessa no seu telhado deixava de pagar alguns encargos que ajudavam a subsidiar o setor como um todo. Né? O uso do fio, o uso das redes para transportar essa energia. A lei ela trouxe um equilíbrio para isso. Então, ela fez meio que as pazes entre geradores e os consumidores. Só que ela desestimulou um pouco os investimentos nesse setor, porque começou a se taxar coisas que não eram taxadas sempre, né? Anteriormente. Bom, mas o mercado é aquela história. O mercado ele aprende. É igual o rio quando está descendo em direção ao mar. Se ele encontra um obstáculo, ele procura um novo caminho. Então, é aquela história. O mercado aprendeu, se adaptou, no caso, e hoje a gente ainda percebe uma Só quem expansão. não aprende é os caras que taxam,
taxam. Vê algo crescente, eu estou falando como empresário, vê algo crescente, vê algo novo, deixa iniciar e depois começa as taxações. Tá? Não muda. Esse país é uma benção. Não tem jeito, né, Marcelo? Não tem. E isso desde que o mundo é mundo. Né? Mundo. Mas ainda na linha do desenvolvimento solar, né, o que a gente percebe? Hoje ainda tem grandes empreendedores, né, bancos, inclusive, grandes redes, telefonia, investe muito nesse setor, onde ela constrói fazendas solares. Aí pega aqui um caso aí que está bem emblemático aí na imprensa, né? Existem fazendas ali na Bahia, no Piauí, que ela praticamente são 10 maracanãs, em termos de área ocupada. São grandiosas. E elas atendem um mercado considerável na concessionária que ela é instalada. Porque a energia solar hoje, quando você implanta ela numa determinada concessão, ela só pode atender clientes daquela concessão. Então, está havendo, no caso, ainda investimento nesse setor. Um ponto, no caso, que a gente percebe também é que é o seguinte, hoje o consumidor ele não tem mais só a energia solar como um benefício para reduzir a conta dele. Acabou de sair uma portaria do Ministério de Energia que liberou os clientes, né, de média tensão para, além da energia solar, né, tem agora uma opção de reduzir a sua conta, que é o que a gente chama de mercado livre. Então, hoje, no caso, o consumidor brasileiro, ele tem, além do investimento ali em placas solares ou o aluguel de fazendas, né, ele tem também a opção de comprar energia no mercado livre, que é um mercado, diferente do que eu falei, né, não é só na área de concessão da concessionária local. O cliente ele vai poder comprar do Brasil todo. E essa novidade, aí para o seu telespectador saber, né, ela começa a vigorar a partir de janeiro de 2024. Então, Marcieri aqui, se você for um cliente de média tensão, a partir de janeiro, você já pode optar, sem fazer investimento nenhum, em ter reduções na tua conta na faixa de 25% a 30%. Olha aí. Incrível. Entendeu? Olha aí que notícia. Eu acho isso fantástico. Apesar de tudo é globalizado hoje, né? Por que não ter essa negociação? O problema, só tem um probleminha técnico que interfere. Sempre tem. É o dinheiro, né? Quanto é o quilowatt aqui, quanto é o quilowatt no Sudeste? Aqui vocês pagam, aqui o Ceará paga na faixa de R$800 por megawatt-hora. Em São Paulo? Quando a gente está falando em São Paulo, a gente está falando de R$1.200 por megawatt-hora. Então, onde é melhor vender energia? No São Sudeste. Paulo. Então, aí entra o negócio do business, né? Você fala. Rafaela, diga lá, o que você quer saber da energia? Eu já não estou deixando nem você falar. Pois é, eu quero saber, viu, Alex? Depois desse passo a passo aí, para a partir de janeiro eu adentrar aí nessa onda da energia solar e de repente ter um desconto aí na minha casa, né? Que é importante, né? Tudo que vier de desconto é importante. Mas deixa eu te falar, aqui no Brasil, a gente tem um grande recurso hídrico, né? Muito da nossa energia ainda vem das hidrelétricas, né? A gente tem Itaipu, lá em Foz do Iguaçu, né? Com quanto tempo você acha que essa energia solar ficará mais acessível à população mais carente aqui no Ceará? Porque a gente já tem a eólica, né? A gente tem a solar. Você falou que a partir de janeiro. Mas eu acredito que esses primeiros consumidores, né, que vão utilizar esse tipo de energia nas suas casas, são pessoas com um valor financeiro mais alto, né? Até pela questão mesmo do conhecimento, né? E se tratando de Brasil, que a gente tem aí um Estado, né, que até o Marcelo falou, o Estado adora taxar, colocar impostos, né, colocar um valorzinho. Faz o L. Mas com relação a isso que o Marcelo falou, né? O Estado identificou o empreendedor, identificou uma ideia genial, vou lá taxar, né? Então, assim, na sua visão, né? Até quando, sei lá, no período de 1 ano, 2 anos, a população mais carente vai ter acesso a esses benefícios? Bom, vamos lá. Energia hidráulica, por exemplo, que você começou comentando, né? Ela só é rentável em grandes blocos. Tanto que a gente viu que no passado, o Brasil, junto com Itaipu, construiu Itaipu, né? Hoje ainda está em desenvolvimento a construção de Angra 3, né? A terceira usina nuclear aqui do país, né? E em termos de hidrelétrica, né? A gente ainda tentou explorar agora há pouco o norte, com as usinas foram colocadas lá, o Complexo do Madeira, sabe? E Xingó. A questão é tipo assim, você não tem realmente recursos hídricos abundantes em todo o país.
No Nordeste aqui a gente tem São Francisco, né? E praticamente se encerra ali. Agora temos sol, né? O sol você tem em todo lugar, então isso facilita bastante. É uma fonte renovável, né? Como a hidráulica também é, tá? Mas, fazendo um parênteses aqui, a hidráulica ela já ajuda muito essa população de baixa renda. Porque o Brasil, diferente de outros países no mundo, né? Da Europa, por exemplo, a gente está vendo lá, né? A Europa sofrendo, porque grande parte da energia que é gerada lá, gás. ou é térmica, gás, que está tendo restrições, né? Ou nuclear, né? Então, é uma matriz, vamos dizer assim, suja. O Brasil não, a gente tem aqui energia hidráulica limpa, renovável, abundante, né? Que ajuda já a gente ter uma das tarifas mais baixas do custo da energia, tá? Porque depois eu vou falar que, como você bem comentou, além da energia, o consumidor hoje ele paga uma série de encargos e impostos, que é o que encarece aí a conta de nós, pobres mortais. Mas o fato de ter essas grandes plantas hidráulicas ajuda já a pagar a conta. A energia solar, como eu falei, ela teve o boom agora nessa última década, né? Ela ainda é cara, então ela realmente alcança ali as classes mais abastadas. Só que o que é que acontece? A gente percebe aí, no caso, que os governos estão buscando né, linhas de financiamento. Até porque, apesar de ser um investimento caro, ele tem uma alta rentabilidade, né? Tem um retorno interessante. Ele tem que fazer isso. E ele tem que fazer porque é o melhor investimento. Não, o governo tem que fazer isso, porque a necessidade está aí, está batendo na porta. Exato. E como é que você percebe? Como é que o governo está fazendo isso aí? Ele está criando linhas de fomento para essa tecnologia. Aqui no Nordeste, por exemplo, o maior investidor nessa fonte, até mesmo para os clientes de mais baixa renda, é o BNB. Ele tem uma linha de crédito específica para isso. E hoje, praticamente, todos os bancos têm linhas de crédito para clientes de colocar as plaquinhas lá no telhado. Aquisitivo para isso. E a lei que saiu, ela também trouxe um outro benefício, no caso. Ela abre espaço, no caso, para você desenvolver programas e projetos, até em parceria com o poder público, para disseminar a distribuição dessa energia gerada para clientes de baixa renda. Ela deixa bem claro, são fomentos, são formas de investimento e alternativas para ajudar, no caso, os clientes de baixa renda. Então, a gente tem assim, um bom espaço aí de trabalho para tornar essa energia acessível para todos, não só para as pessoas mais abastadas. Nós estamos caminhando ainda, apesar de em passos largos, nós estamos caminhando para essa questão da energia solar, que eu acho que é o futuro, eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu acho a energia eólica, eu acho que é mais ou menos quando inventaram a roda. Eu acho arcaico, primitivo, poluente. Na realidade é o mesmo princípio utilizado nas turbinas, né? Poluente para o visual, né? Sim, é feio. Feio. Então, e eu acho que é muito gelo e pouco uísque. Funciona? Não estou discutindo aqui a funcionabilidade. Eu estou discutindo aqui a viabilidade. Eu, como empreendedor, eu sempre falo, eu sempre procuro ver a questão técnica do negócio. O que a técnica traz? A técnica traz viabilidade. Quando eu falo para os meus amigos, a bitoneira, como construtor, a bitoneira hoje lá nos Estados Unidos é uma peça de museu. Não se usa há mais de 20 anos bitoneira lá. Por quê? Veio a tecnologia, veio o drywall, externo, interno, pino de aço, coluna de aço, e a coisa acontece há muito mais eficácia devido à tecnologia. Mais dinâmico, né? Muito dinâmico. Então eu vejo aqui essa questão do coisa para doido. A invenção da roda, mais ou menos. Mas vamos lá, vai. Sim. Brasil. Exatamente, tem razão no caso. O princípio de um aerogerador, né? É o princípio lá desde que se inventou o motor elétrico, no caso. Né? E é o mesmo que é usado nas turbinas, motores diesel, etc. Para você ver como as questões do mundo são cíclicas, né? A gente teve aquele boom da energia eólica, aí você vê o Nordeste todo aqui, Ceará especialmente, muita usina instalada. Isso deu uma esfriada, a energia solar tomou o espaço que a eólica tinha no mercado, mas hoje, o que a gente percebe? Está voltando uma nova onda da energia eólica. Onde, no caso? Offshore. O mundo todo hoje está investindo em energia eólica offshore. São torres instaladas dentro do mar.
porque lá você não tem questões ambientais como se tem aqui no solo. Ela fica pouco afastada no caso da margem, ou seja, não polui visualmente, como você falou, aquele ruído, áreas migratórias de pássaros, tem questão ambiental também. Isso vai dar um problema. A Petrobras é um maior investidor nesse segmento. Não, entende o que eu estou falando? Eu acho que é uma solução que não é uma solução. É uma solução, mas que não é uma solução. Olha o que eu estou falando. Assim, eu acho que, cara, nós temos aí tecnologias surgindo na área de solar que são muito mais adequadas. Você pega aí, você tem aí... Vamos citar aqui o Nordeste, vamos citar aqui o Ceará. Você é cearense? Sim. Ele é carioca. Não, eu sou cearense. É cearense. Fica o registro aí, cearense, Cearense. É carioca. da Gema. Eu sou cearense. Cearense. Então, vamos lá. Nós temos, você pega o carro aqui e vamos para o Canindé. Um exemplo. Então nós temos lá aquela dimensão de terra que só serve para criar calango. Para criar calango. É verdade. Não é para nada. Não dá nada lá. Né? Então, energia solar. Outra coisa, a praticidade de você fazer uma manutenção numa usina solar e numa usina eólica, meu amigo. É imbatível, realmente. Eu acho realmente que a questão da energia eólica, ela vem trazer uma série de benefícios, né? Sim. Inclusive a questão Ela deu start, vamos dizer. da própria mão de obra capacitada para justamente fazer essas instalações dessas fazendas, né? Isso realmente vai agregar um pouco mais na sociedade. Eu acho né? que ela deu start Claro. no movimento. Agora, a questão de um momento complicado, pelo menos no meu ver, girar a chave de mudar, se é que vai mudar, a matriz energética realmente, de fato, que ela possa contribuir com a sociedade como um todo, de trazer esses benefícios que até então são inacessíveis para a grande maioria das pessoas, né? De fato. Então, eu acho que a energia solar frente à eólica, ela é melhor nesse quesito. Né? Se você analisar em todos os aspectos técnicos, financeiros, tu imagine aqui instalar uma torre de energia eólica a 2 km aqui da praia. De 60 metros de altura. 60 metros de altura, com a marola que tem, com a velocidade do vento é outra. E a cumplicidade de trazer o cabo para distribuir. Meu amigo, e quem roda vai procurar o que fazer, meu povo. Quem roda nas rodovias, a gente já viu vai várias vezes procurar o que aqueles fazer. caminhões imensos, com aquelas pás. Mas a gente colocar isso no mar, quanto vai custar? Realmente, A logística disso. Quer dizer, para mim é uma coisa inviável. Eu acho que é inviável, mas quando o Elon Musk disse que ia colocar o foguete dele, ele iria aterrissar o foguete dele novamente, que ele lançou, de ré, eu falei, esse cara é doido. Aí, aconteceu, né? Mas o custo para isso acontecer é muito alto. É isso que eu quero dizer, muito. Aí se torna inviável o negócio. Eu acho que é uma coisa que não vai. Mas ser humano tem essas coisas, né? Muito criativo, nós somos muito criativos. Nós não gostamos muito da questão de praticidade. Nós gostamos da coisa complexa. É isso aí. Quando eu cheguei nas minhas obras e disse para os meus pedreiros, a partir de hoje nós não vamos usar mais cimento, areia e arisco. Nós vamos usar cola. Doutor tá louco. Doutor ficou louco? Cola dundum. Doutor ficou doido, Como é que nós vamos colar o tijolo? Dundum. Vocês nunca ouviram falar? Não, vai ser a cola. Se você pega um tijolo, colocar nessa parede aqui, com a dundum, você pode subir em cima aqui que ele não quebra. Muito mais praticidade, economia, mas são sempre a resistência quanto a isso. Eles querem complicar, eles querem pôr a bitoneira, eles querem pôr o cimento, querem carregar, é tudo complicado, é difícil. Mas Alex, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro da tua área, né? Eu vou mudar um pouquinho aqui, tá? Verdade. Nós sabemos aí que hoje está a moda, né, bicho? Por isso que eu falo, modismo, né? Veio na minha cabeça. Carro elétrico. E nós já estamos sabendo que tem casa pegando fogo, que nós não temos capacidade para atender toda essa demanda. Né? Nós não temos ponto para atender essa demanda. Se você pegar o teu carro elétrico, sair daqui,
que tem uma autonomia de 100 km, você não tem como voltar. Porque, por exemplo, aqui no Ceará, você sai daqui, rodou 100 km, você vai abastecer o carro aonde para voltar? Como é que fica isso aí? Você não acha que aí colocaram a carroça na frente dos burros? Tá entendendo o que eu estou falando, né? Sim, sim. Colocaram a carroça na frente dos burros? Minha pergunta é essa. Vamos lá. Não é? É como eu comentei, né? Tudo é cíclico, né? É. A gente está aí na terceira onda de carro elétrico. É. Lá na China já tem cemitério, você está sabendo, né? Sim, sim. Carro elétrico. A China é aquela história, ela está muito Já tem à frente. cemitério, já não tem onde é para ser. Foi assim que ela criou, no caso, o mercado de carro elétrico no mundo, no caso. É. Ou seja, ela desenvolveu a tecnologia, testou, experimentou, e pra você ver, já estão gerações à nossa frente. Tanto que ele já tem cemitério de carro Nos anos elétrico lá. 70 já tinha o carro elétrico da Toyota. Há 100 anos, por exemplo, a Light, lá, que é concessionária do Rio de Janeiro, ela já fazia a operação dela com carros elétricos. Inclusive, os caminhões, que eram elétricos na época, no caso, estão lá no Museu da Light, lá no Rio de Janeiro, quem quiser visitar. Mas, que a história, nós já tivemos no Brasil várias ondas, no Brasil e no mundo, tá? De usar o carro elétrico. E aí, tem dois grandes desafios para ele. O primeiro é custo, né? Porque grande parte do custo desse carro é a bateria. E aí, É o cu do carro. a gente já viu que a bateria ela já sofreu uma evolução assim drástica ao longo dos anos, né? A gente saiu daquela chumbo ácido, pesada, cara, ineficiente, para baterias hoje de lítio, compactas, alto poder de armazenamento, no caso, e mais leves, né? Que é o grande desafio aí. E além disso, é a questão da carga, que você bem comentou, né? Que você falou de colocar o carro na frente dos bois, né? A gente está vendendo o carro sem ter onde carregar ele. Do carro, Exato. Mas é aquela história, o mundo todo, tá? E o Brasil não está longe disso, já tem diversos modelos, né, startups, já trabalhando na ideia de diversificar o acesso, no caso, a pontos de carregamento. Quando você compra um carro elétrico hoje, você recebe lá do fabricante, né, o carregador de carga lenta. Só que já existe tecnologia do que a gente chama de carga rápida. Você consegue fazer com que esse carro... Pelo menos isso, né? Ele carrega 80% da bateria dele em meia hora. Só que é aquela história, o desafio hoje desses grupos aí, já tem mais de 20, tá? No Brasil, com aplicativo, quem compra um carro elétrico se associa a eles, já sabe onde tem um carregador rápido, qual a distância para ele, e se ele está vazio, alguém está carregando ou não está. Você já está bem disseminado. Mas as grandes metrópoles. Grandes metrópoles. Aqui no nosso Ceará... O grande desafio é esse hoje desses grupos, no caso, é disseminar isso para todo o Brasil. E aí vem um ponto interessante. Esse mercado ele não está olhando só quem está comprando o carro agora. Ele está olhando de grandes empresas que vão trocar frota dela para carro elétrico. Ele está olhando sistemas de transporte urbano. Só para você ter uma ideia, o Chile praticamente trocou toda a frota de ônibus dele agora. Porque lá eles têm problema muito forte com poluição. Então, aquela história. No passado, você realmente lutou ali contra a maré, nadou e morreu na praia. Agora, com esse mercado globalizado, Uber fazendo transporte, essas compras online que precisam de uma logística de entrega absurda, grandes frotas, as empresas que alugam carro hoje, Movida, por exemplo, ela participou comigo lá num P&D que eu fiz na Light para desenvolver essa tecnologia de carga. Eles vão daqui a pouco trocar todos os carros a combustão por elétrico, para aluguel. Por quê? Eles vão prover o sistema de carregamento. Vai dar um problema. É mais barato e mais fácil de você administrar esse tipo de carro. Qual é a história? Eu sou um crédulo. Você é engenheiro elétrico. Você gosta dessa questão de tecnologia. Meu próximo carro vai ser elétrico. Um sonhador. sonhador. Aliás, o Chile não é igual ao Brasil, né? Mas eu acho que dessa vez vai. Acho que dessa vez essa onda chegou para ficar. Sei. Bom, gente... Infelizmente já acabou, viu? 1 hora de programa já acabou e queria agradecer você, Alex, por ter passado essa informação ao nosso público em casa, ao D'Artagnan. Obrigado, Marcelo. Apesar das discussões, as discussões são sempre saudáveis. Obrigado. Lembrando que nós estamos aqui para realizar, né, informações precisas, contundentes e para alertar as pessoas, os consumidores. Então, fiquem ligados que de terças e sexta às 20h30 e domingo às 18 horas aqui pela nossa TV Metrópole.